Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelos canais abertos, né, da TV Manaim, canal aberto. Em toda a região do Brasil tem um canal. Se você não conhece, o canal é na sua região. Entre no site da Igreja Cristã Maranata e você vai ver o número de canal na sua região. Ou, se você preferir, pode ver também pelos canais do YouTube, 87, 587, ou mesmo nas nossas plataformas do YouTube. Os nossos irmãos da Igreja Cristã Maranata, irmãos nossos de outras igrejas, que também participam conosco dos nossos programas. Nós vamos dar continuidade ao nosso programa hoje. Pastor Alexandre, Paz do Senhor. Paz do Senhor, Amadeu, Paz do Senhor, os participantes desse programa. Nós vamos continuar o nosso assunto do programa passado, terminando o assunto de fé para entrar no outro assunto, curas, mas logo depois da nossa vinheta. Nós estamos, então, continuando com esse programa e o último programa, nós começamos a falar e, infelizmente, interrompeu por causa do tempo. Pastor Alexandre, nós estávamos falando sobre fé e você levantou um assunto muito interessante, saindo de Abraão, né? Porque o resultado da direção do Espírito Santo, fé é direção do Espírito Santo, é uma frase. O resultado de Abraão foi lá no neto dele, Jacó, que se tornou a nação Israel. Mas Jó, ele entra numa linha profética muito a respeito da palavra, a respeito de Jesus, a respeito da ressurreição. E você fez um comentário sobre isso. Eu queria que você voltasse a esse assunto de Jó novamente, colocando aqui a fé como ponto central na vida de Jó nesse aspecto. Vamos lá. Primeiro foi Jó. Quem foi Jó? Jó, segundo os historiadores, não está escrito na Bíblia aqui, mas ele é contemporâneo da época de Moisés ou dos patriarcas, ou até antes. Alguns dizem que ele é bem na época de Jacó, mas também não estão dizendo com certeza, mas pode-se ver que ele é bem antigo. E ele não tem nenhuma indicação que ele fosse hebreu. Ou seja, ele é um personagem aí que ele surge, embora esteja no meio da Bíblia, mas os acontecimentos dele foi na época dos patriarcas. E ele fala o seguinte, daquela provação, quer dizer, a prova, porque a Bíblia fala o seguinte, né, que você vem, na prova, né, você vem a paciência, né? A paciência gera esperança, quer dizer, é a prova que nos leva ao aperfeiçoamento na fé. Que à medida que o servo ele é provado, a prova vem, porque uma coisa é luta e uma coisa é prova. Luta é aquelas encrencas que a gente mesmo arruma. Faz um negócio mal feito aqui, outros ali. Senhor, me livra dessa luta que eu arrumei. Agora, a prova, ela não tem essa explicação. Eu não fiz nada de errado. Igual o Jó falou, eu não fiz nada de errado, eu não pequei, não fiz nada. Por que eu estou passando por isso? Ela tem uma finalidade. A finalidade não é te fazer sofrer, é te fazer alcançar aquilo que você não alcançou ainda. Então, Jó, ele viu o seguinte, ele era um homem justo, temente a Deus, desviava-se do mal. Pronto. Já tem um padrão de comportamento de um homem justo e fiel. Agora, o que faltava a Jó? Entrar naquilo que é o conhecimento perene, eterno, que é a palavra de Deus. E ele diz assim, é aquilo que ele passa, ele faz assim, ele expressa um desejo, quem dera, né? Quem dera que tudo isso, que as minhas palavras, elas fossem gravadas com penas de ferro na rocha, com penas de chumbo. A expressão é pena de chumbo. Nós temos até um louvor que canta isso. Se você não sabe, esse louvor aí é a expressão de Jó, tá? Quem dera, não é? Você às vezes canta assim, não sei de onde que vem essa letra desse hino, veio aqui do livro de Jó. Então ele queria assim, quem sabe vai ficar registrado. Registrado aonde? Na rocha. Porque a palavra, a operação da palavra, Jesus é a palavra, Jesus é a rocha. Ele disse, olha, e essa palavra tem um valor na rocha. Essa palavra tem um valor porque ela está esculpida de forma indelével, ou seja, não se desmancha, não se desfaz na rocha. Então, quando a palavra na rocha, que é a palavra viva, que ele alcança
nessa prova ele alcança e ele profetiza, que nós já dissemos, olha, eu sei, ele não falou o seguinte, ele falou com uma convicção tão tranquila, ou seja, ele não falou assim, não, existe, quem sabe, não, ele falou assim, não, eu sei que o meu Redentor vive, eu tenho certeza disso, eu estou convicto disso, e isso, quanto tempo antes não havia nada, não havia promessa do Messias, não havia lei, não havia nada, não havia promessa, não havia nada disso. Foi bem antes, porque Jó viveu antes da lei, antes daquilo, e ele já alcançou isso que ele gostaria que fosse gravado antes de tudo. E ele usa a expressão redentor, né? Redentor. Ele falou redentor, quer dizer, aquela consciência que ele teve, o entendimento que a salvação é o dom de Deus, é graça de Deus, é favor de Deus, exatamente. É aquele que se deu em nosso lugar, aquele que remiu e nos tirou. Que coisa extraordinária. Então, porque eu sei que o meu Redentor vive, e aí ele profetiza a respeito da ação da redenção, do processo de salvação, quando ele fala, né, ainda nesse meu corpo. Isso é importante, né? Porque é o seguinte, ele diz, e por fim se levantará sobre a terra. Agora, eis que depois de consumida a minha pele, na minha carne verei a Deus. Como é que você vai falar na carne? Porque talvez de morte e ressurreição. Ou seja, para muitas culturas, o corpo se ia desfazer, só o espírito que teria alguma ascensão, vamos assim dizer, de alguma coisa, mas não. Ali está falando da vitória da vida sobre a morte. Tragada foi a morte na vitória. Ou seja, o que Jó escreveu ali foi de uma profundidade extraordinária. Que foi, a morte foi vencida, exatamente. A morte foi derrotada, a vida ganhou da morte. Quando Paulo diz, quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, né, cumpre-se a profecia, né, tragada foi a morte na vitória. Claro que Paulo, aí nós voltamos com os irmãos, a maneira como Paulo pega o Velho Testamento e vai além da letra. Vai além da letra. Entendeu? Assim. Quer dizer, então, essa expressão, além da letra, se Paulo fosse vivo hoje, certamente ele usaria essa expressão também, porque... Mas foi claro, aconteceu com ele, naquela entrevista dele com Festo, né? Aí agora diz, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Ele disse, não é letra. Quer dizer, então ele tinha ido além. O delírio dele era além da letra, porque o delírio para a razão foi delírio porque ele foi além da letra. Então qualquer um que fala assim, mas além da letra é delírio. Mas veja só, na verdade, o que é o delírio? O delírio é você sair da sua condição racional normal. Entendeu? Então, na verdade, quando o Espírito Santo revela, você sai da sua normalidade racional. Para os que estão de fora, isso pode ser delírio, pode ser loucura. Por isso Paulo diz que o Evangelho é loucura para os que perecem, porque parece delírio. Isso é muito interessante nessa colocação que a gente vê no livro de Jó, nesse assunto. Alexandre, é muita coisa para a gente falar, né? Nós falamos já quase um programa e meio sobre fé, né? Quer dizer, isso e os resultados, né? Tanto na vida de Abraão, depois de Jó, né? A experiência dos profetas. Muito bem, então nós estamos falando para os irmãos que vimos 3 formas do Espírito Santo operar no Velho Testamento. Agora nós vamos trazer para os irmãos uma outra colocação de uma outra operação do Espírito Santo no Velho Testamento, porque Paulo também fala nisso, que são as curas. O que nós vemos, Alexandre, de curas? Tem várias operações de curas no Velho Testamento, de curas e maravilhas, depois vamos falar sobre maravilhas. Das curas. Nós sempre falamos que o dom espiritual tem um caráter profético, né? Tem um objetivo. O Senhor te cura, tá? Às vezes, não, o objetivo foi curar Alexandre. Não, nem sempre. Pode até ter alguma coisa, mas a cura de Alexandre teve outras ações, teve outras operações e outras, como dizer assim, outras finalidades, né? Isso também no Velho Testamento. O que você
fala. No Velho Testamento, por exemplo, não tem tanta abundância de curas como nós temos quando Jesus fazia curas. Mas nós temos algum destaque. E aquilo que você falou que é de extrema importância, que norteia todos os dons espirituais, é o fim útil. E o fim útil não é para esta vida. Não existe finalidade útil para esta vida. A finalidade útil é para aquilo que é da eternidade. Por isso que a cura, ela tem uma operação, qualquer operação do Espírito Santo, cura o que for. Se nós notarmos lá, quando Jesus ele curou Lázaro, quando Jesus ressuscita Lázaro, aí que acontece? Os judeus queriam matar ele de novo. Porque, por causa dele, muitos se convertiam a Jesus. Quer dizer, então, Lázaro ressuscitou, então quando Lázaro está junto, é aquele que ressuscitou. Opa, então isso aqui... Então a finalidade foi o quê? Foi, vou fazer a família ficar feliz, saber que Lázaro está vivo. Não, isso é eu digo que a cura é um efeito colateral do propósito do dom. A maravilha é um efeito colateral do propósito do dom. O propósito do dom é edificação. Eu não preciso edificar você. Se você está aqui, estou doente, eu fui curado do quê? Fui curado de uma doença grave. Um exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela foi curada? Foi. Eu pergunto, ela está viva até hoje? Aí você pensa, mas tem que valer a cura se ela morreu de outra coisa. Você pode ser curado de um câncer e morrer atropelado. Agora, o propósito da cura é uma edificação. Exato. Edificar. E até, só, vamos dizer, parafraseando, Jó ele usa uma expressão interessante, as suas mãos curam. Jó, quando ele fala na prova dele, diz que as suas mãos curam. Ele declarou que Deus cura. Ou seja, ele não estava curado. Aí nós vemos que o dom ele sempre vai pela medida da fé. Voltando... Não tem como você escapar. Já que você voltou ao Jó, né? Nós entramos na cura, mas você voltou ao Jó. E é muito interessante, né? a experiência de fé na vida de Jó. Quando ele diz assim, Deus fala ao homem. Deus fala no sonho, de noite, Deus fala no visões de sonho, noite. visão, para quê? Para quê? Para livrá-lo da cova, ou seja, para livrá-lo da morte. É notável, eu podia falar muito mais. Muito, mas nós vemos que só aquilo que é o dom espiritual. Claro. Então a gente vê no Velho Testamento... Quer dizer, Deus fala ao homem para livrar o homem da morte. E o dom espiritual é para livrar o homem da morte. Mas aí, voltando agora, nós já tem muita coisa de Jó para falar, né? Mas voltando então aqui agora ao aspecto da cura no Velho Testamento, eu gostaria de conversar com você, Alexandre, nas curas, um evento que aconteceu que eu tenho certeza Deus colocou aquilo ali como uma forma de ensino muito importante, principalmente para a igreja, que foi a experiência da cura de Naamã. Eu queria que você começasse agora a abrir para nós, dentro dos dons de curar, essa experiência Eliseu, ali os personagens, né? Naamã lá na Síria, como é que é? A escrava dele lá, a menina, depois a vinda dele a Israel, o contato dele com Eliseu, a participação de Geazi. Não, mas você vê como é que é extraordinário. Quando fala dons de curar, está no plural, né? Nós vemos que a cura, as duas curas se destacam no Velho Testamento, seria do Ezequias e a cura de Naamã. Todas duas totalmente diferentes a operação do Senhor. Certo. Quer dizer, só é a multiforma da operação. E nós vemos que em nenhuma delas deu destaque para o homem. Eliseu nem quis destaque para si. Então, o primeiro aspecto, vamos lá. A palavra fala-se de como é que são as coisas, como é que a palavra ensina o ensino da palavra. Então, Naamã era chefe do exército, era o ministro da guerra, homem valoroso. Por ele o Senhor havia dado livramento aos sírios, ou seja, Deus usou ele venceu guerras pela mão do Senhor. Agora, só como é que ele termina o currículo dele? Porém, leproso. Ou seja, todas as conquistas, todos os valores, tudo de bom foi o quê? Foi eclipsado pela expressão,
porém leproso. Ou seja, a lepra, ela identifica na palavra daquilo que fala do pecado. Ou seja, todo o sucesso que o homem pode alcançar, todo o sucesso do mundo, tudo. Se ele não se livrar do pecado, o currículo dele desaparece. Não tem mais sentido nenhum. Mas foi o quê? Foi o rei do mundo. Tá aí agora. Agora acabou. Então, quer dizer, isso aconteceu. Mas acontece que ele tinha na sua casa uma menina. Às vezes, olha só, uma menina, o que aconteceu com essa menina? Ela foi trazida como serva numa batalha, numa guerra. Houve uma guerra, certamente o exército entrou, massacrou quem tinha que massacrar, matou quem tinha que matar, pôs fogo em casa quem tinha que colocar fogo, levou prisioneiro, levou ela para casa, e essa menina tinha todo motivo no mundo para destilar ódio como captor dela. Mas aí que ela alcançou? Amar o quê? Amar os vossos inimigos. E ela falou o seguinte, ela desejou, não foi uma coisa que saiu do coração dela, que assim, de uma expressão apenas da coisa que estava dos seus lábios, mas saiu do coração. Quem dera que o meu Senhor estivesse no profeta que é em Israel, ele seria curado. Quer dizer, como é que ela fala um negócio desse? Como é que ela deseja? E outra coisa, quando ela diz isso, a palavra dela teve credibilidade. Olha só como é que Deus opera, como é a eficácia da cura. Como é que isso vai desdobrando? Ela teve eficácia para que uma escrava, uma menina escrava, convencesse o ministro da guerra a fazer o que ela disse. Aí ele foi. E outra coisa, aí nós vamos voltar na fé de novo? Vamos. Jesus falou assim, quantos leprosos haviam em Israel? E nenhum deles foram curados, senão Naamã, Ciro. Por que aquela menina falou que Naamã ia ser curado se nunca houve cura de leproso em Israel? Explica para mim, Amadeu. Como é que ela vai dizer? Ele vai lá e vai ser curado. Você já viu o leproso ser curado? Israel nunca foi curado. Mas por que o Ciro vai ser curado? Não sei. Isso aí eu não sei, mas eu falei que se ele for, ele vai ser curado. Quando ele chega lá, ele vai com toda a comitiva dele. Quando chega lá, pensou que ia ser recebido. Eliseu mandou Jesus, dá um recado para ele lá, fala para ele lavar 7 vezes o Jordão, vai ser curado. Isso trouxe indignação a ele. E primeiro, eu sou ministro da guerra, eu sou um homem importante. Rios, nós temos o Abana e Farpá, que é muito melhor que todas as águas de Israel. E fala que se for para tomar banho, eu tomo banho lá. Por que eu vou tomar banho nesse lugarzinho aqui? Ficou indignado. Mas aí veio aquela turma do deixa disso, né, vamos assim dizer, né, aqueles pessoal que... Peraí, você teve o trabalho de vir para cá, veio até aqui. Profeta te disse isso. Se ele tivesse pedisse uma coisa dificílima, você faria? Com certeza eu faria. Então faz aquilo que é simples. É a simplicidade do Evangelho. É aquilo que quando Paulo, né, toda a inteligência dele, ele se fez pequeno para poder alcançar aquilo que era profético. Então Paulo, mais uma vez, ele volta lá quando ele fala sobre os dons espirituais, quando ele fala toda a doutrina dele, ele volta buscando lá na simplicidade do Evangelho. Abrindo um parênteses aí, Alexandre, o processo da cura de Naamã, que nós estamos falando aqui sobre as operações do Espírito Santo no Velho Testamento. Então vamos ver a operação do Espírito Santo no processo de cura de Naamã. Veja, teve uma participação muito grande de vários personagens. Tá. Você pegou a menina, né? Você chegou ali no local, Eliseu não veio recebê-lo. No meio do exército, alguém estabeleceu, mas se eu tivesse dito coisa mais difícil, eu não teria feito. Então ele vai então ao Jordão e volta. Então há um conjunto de fatos para chegar à cura de Naamã. Não foi Eliseu sozinho. Não foi sozinho. E nem Eliseu veio. Isso como ensino, Alexandre, para a igreja foi muito importante. Porque em momento algum, Deus, ali ele está mostrando a evidência isolada para um fato tão extraordinário como foi o milagre da cura daquele homem. Então, a cura de Naamã é um retrato muito importante para nós de igreja, para nós hoje,
daquilo que o Senhor quer com relação à cura no nosso meio. Eu não quero destaque de homem nenhum, e graças a Deus é uma coisa extraordinária. Como é que Deus opera no nosso meio? Às vezes é comum. Eu tenho uma experiência que eu participei uma vez, numa visita, que foi para orar para o enfermo. Aí, antes de orar para o enfermo, o irmão começou a dedilhar. O instrumento é normal, etc. O pessoal, quando agita aqui, senta ali, aquela coisa toda que é normal, não é visita, né? Aquele burburinho. Quando começou a visita, fizeram a oração de clamor, o Senhor começou a falar. Quando meu servo dedilhava ali, eu curei o enfermo. Quer dizer, aí você vai falar o seguinte: não foi o servo que dedilhou, que curou, não foi o instrumentista que curou, ele nem orou para curar. Então Deus operou uma bênção. Às vezes no meio do louvor, durante o louvor, o Senhor curava uma pessoa da enfermidade assim. Aí você não acha ninguém, você procura Eliseu, você não acha Eliseu, procura e não acha ninguém. É por isso que nós chamamos a atenção dos irmãos. A cura de Naamã, ela mostra que Deus tem projetos, e o projeto de Deus, às vezes, numa cura, é além daquilo que que as pessoas ali no ponto podem imaginar. O caráter profético. Veja, quando Naamã recebe o benefício da cura, o que ele faz? Ele, racionalmente, ele fica profundamente grato ao profeta. Então, e ele pensa em recompensar o profeta pelo bem que ele havia recebido. Muito bem, esse é um ponto importante para refletir na doutrina nossa. Quando ele, então, vai presentear Eliseu, ele vai dar um presente. Eliseu não pediu, Eliseu não roubou, ele simplesmente, voluntariamente ofereceu um presente, uma oferta a Eliseu. A oferta é a Eliseu. Eliseu, então, percebe, entendeu? E ele disse: os teus bens são para você, entendeu? Não foi eu que te curei, entendeu? Ficam contigo. Eliseu ficou indignado, o Naamã ficou indignado com aquilo, mas voltou. Não, e outra coisa, ainda levou mais uma coisa, levou terra para fazer um altar lá. Então, ele não queria ajoelhar numa terra de Israel, quer dizer, então, quer dizer, qual foi... Ele declarou que não há outro Deus senão Deus de Israel. O efeito da cura foi ali. Deus queria usar Eliseu ali para uma finalidade, que era uma coisa espiritual, puramente espiritual. Bom, aí nós pegamos o caso do Geazi. O que acontece com o Geazi, que é outro personagem? O Geazi raciocinou da seguinte forma: bem, mas nós estamos morando aqui, né? Nós temos a nossa casinha tão simples aqui, talvez não temos aqui uma pastagem boa, não temos um gado bom e tal. Esse presente da mão vai nos ajudar bastante, vai melhorar muito aqui a nossa condição, né? Uma coisa bastante lógica, racional. Lógica e racional. E Geazi foi atrás do Naamã. Ele já estava disposto a entregar mesmo, não foi? Não mudar nada. Não, olha só, o Eliseu não quer, mas eu quero. Pô. Traz aqui, não vamos melhorar aqui, eu não estou roubando, Qual o pecado nisso e tal? Mas aquele ato não estava dentro do programa de Deus. E por isso, então, Eliseu fala: você foi aonde? Não foi a lugar nenhum. Não mentiu, né? Não, teu servo não foi. Não, lugar nenhum outro. Lugar nenhum. Não, você foi. Naamã está curado, perfeitamente está curado, mas a lepra dele pegou em você. Olha, Alexandre, a seriedade da coisa. Naamã está curado, mas quando você recebeu o presente pela cura que aconteceu nele, a lepra dele passou para você. Isso é muito sério, Alexandre. É seríssimo por uma coisa. Que Naamã, ele podia até ter interferido na posição de Naamã. Por que estão querendo os meus presentes agora? Mas Naamã, o Senhor deu uma bênção a ele, que ele definiu a vida dele. Agora, quando Geazi
ele quis o seguinte, ele quis tirar proveito de uma coisa que ele não participou, ou seja, nós não participamos da cura de ninguém, nós não curamos ninguém, nós não temos poder para curar ninguém. O Senhor pode dar o dom espiritual para a igreja, que a igreja tem o dom, como o dom da fé. O dom da fé é um dom que ele permeia a igreja. Você, fulano tem o dom da fé, fulano tem o dom de curar. Não, a igreja tem a fé, a igreja tem os dons de curar e Deus está curando através da operação do corpo da igreja. Então, na hora que sai do corpo, ou seja, o indivíduo que ele saiu, quer dizer, eu não fui para a página, não, você se saiu, você estava comigo, mas você saiu de mim, você foi para fora. Aí você se desloca do corpo, aí você entra o quê? Você entra em pecado, porque você não discernir no corpo, você entra no pecado. Nós estamos passando do momento, nós passamos até um pouquinho, nós estamos encerrando o pastor Alexandre, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Amadeu, paz do Senhor a todos. Paz do Senhor, irmãos, nós estamos parando aqui. Olha, nós vamos continuar ainda sobre cura, porque nós temos ainda um aspecto para observar sobre esse assunto, mas no nosso próximo programa. A paz do Senhor.